Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais paradinha, porque bastante gente tem me perguntado sobre esse assunto e eu tô sempre pra fazer esse vídeo, eu tô sempre pra falar, mas eu não queria falar no meio de um vlog porque vai acabar ficando perdido no meio de tantos assuntos e é uma coisa que eu tenho que parar e falar só sobre isso, porque tem bastante coisa pra tá contando, né, aqui pra vocês. O título do vídeo você já deve ter lido, então provavelmente vocês já sabem sobre o que eu vou estar falando, né? A Helena, com 6 anos de idade, ela começou a ter sinais de puberdade. Ela começou a ter pelos nas axilas, ela começou a ter, assim, né, um cheirinho bem forte. Então eu levei ela no médico, né? Foi ali que ela começou daí fazer o acompanhamento dela com uma médica endocrinologista pediatra e deu que a idade óssea dela era de 11 anos e 6 meses, né? Isso com 6 anos de idade, uma idade óssea bem avançada, né, para a idade dela. Então começou -se a investigar ali a puberdade precoce. Ela fez vários exames e todos os exames deram alterados. Útero, ovário, vários sinais assim de que ela realmente estava entrando na puberdade. Mas o exame de sangue dela ainda, os hormônios ainda estavam normais. Não tinha alteração hormonal significativa no exame de sangue, por isso não precisava fazer nada ainda naquele momento. Fomos só acompanhando. De 3 em 3 meses ela tinha que repetir todos os exames, ultrassom pélvico, raio-x de mão e exames hormonais e hemograma. Ela fazia de 3 em 3 meses, ela fazia todos esses exames e voltava lá na médica para estar acompanhando. E ela foi tendo uma evolução em todos os exames, né? Cada exame que ela fazia, ela tinha uma alteração um pouquinho maior. Tipo, o ovário tava um pouquinho mais, tava um pouquinho maior, o útero já tava um pouquinho maior também. Então ela tava tendo assim uma evolução bem devagar, mas estava tendo. Bom, e o que aconteceu? Chegou ao ponto da médica então solicitar que ela tomasse aquela injeção bloqueadora de hormônios, que é a leuprorelina. Mas ela ia fazer um teste, porque o exame era a médica, ela não conseguia entender como que ela tinha todos os sinais. Ela começou, né, com 7 anos, ela começou daí no começo desse ano, com 8 anos, né, ela começou com um broto mamário, que a médica explicou que quando começa com um broto mamário, em 2 anos a menina menstrua, mais ou menos 2 anos. Então a Helena começou com isso. Aí foi visto que realmente teria que ser feito alguma coisa, mesmo que o exame de sangue dela não estava dando muito alterado. Mas daí ela quis fazer um teste com essa medicação, que é a leuprorelina, para ver se dava alguma diferença ali, para ver o que acontecia, né, com isso, para ver como que o corpo dela reagiria com essa medicação. Pois bem, ela fez esse teste com a leuprorelina. Tem aqui no canal, tem o vídeo do dia que ela fez o teste, que ela fez o exame. Eu tenho todos esses vídeos aqui no canal. É só estar pesquisando a puberdade precoce e o nome do meu canal, que talvez você ache todos os vídeos que eu tentei colocar, né, no título ali, pra não ficar perdido. É um exame bem chatinho. A gente chegou lá no laboratório. A gente chegou no laboratório 8 horas da manhã. Na verdade, a gente chegou antes das 8 horas, porque tinha que estar antes lá. A gente chegou 7h30 e saímos de lá meio-dia. Foi um exame bem demoradinho, bem chato, com várias picadinhas. Uma injeção bem dolorida, que é a injeção da leuprorelina, ela é doloridinha. Então, assim, a Helena sofreu bastante ali. Mas, enfim, era pro bem dela, né? A gente ficou lá, fez todos os exames que precisavam ter feitos. E o resultado foi que ela não teve uma resposta muito significativa com a medicação. Então, a médica não achou interessante ela começar o tratamento com a leuprorelina. O que a gente fez? A gente ficou um pouquinho desesperado, porque ela estava tendo todos os sinais. O útero dela estava super... Vou mostrar aqui pra vocês o exame que foi o último exame dela de ultrassom, pra ver como já estava avançado, né? Ó, vocês podem ver o útero e o ovário dela. Olha só, ela tava até com endométrio, tudo, gente, tudo formadinho. O útero dela, 33 milímetros, e ela foi localizado os ovários dela, tanto o direito quanto o esquerdo, com um tamanho bem acentuado, né, pra idade. E a conclusão
confusão é úteros e ovários com aumento, com volumes aumentados para a idade atual. Então, assim, tava assim um pouco alterado, né? Então, assim, a gente ficou preocupada, a gente ficou muito preocupadíssimo, porque ela já tava com peitinho e tudo assim, gente, e não tinha nenhuma forma de estar bloqueando aquilo, porque o organismo não teve uma resposta com a leuprorelina. Da onde que estavam vindo aqueles hormônios? A médica falou que se ela tava produzindo hormônios, era muito pouquinho, ou às vezes ela tinha picos, assim, talvez um dia ela produzia mais e nos outros dias, quando a gente ia fazer os exames, eram os dias que ela não estava produzindo tanto. Porque o hormônio é uma coisa que tu não tem como prevendo, né? Assim, ele tem uns picos de produções, depois ele dá uma paradinha. Talvez era isso que estava acontecendo com a Helena, mas a leuprorelina não ia ajudar muito ela nesse caso, porque a produção dela ainda não estava sendo muito grande, muito acentuada. Mas da onde que estava surgindo aquilo, né? Da onde que ela já estava ficando mocinha já, e ela é muito baixinha, gente. A Helena tem 1,30 de altura, agora ela fez 9 anos, né? Para 9 anos de idade. A preocupação maior da pediatra, além de menstruar cedo, que é uma coisa, né, chata, mas pode acontecer, mas a preocupação maior era com a altura, porque quando a menina, ela menstrua, ela cresce muito pouquinho depois. Às vezes ela pode até crescer ali uns 5 centímetros no máximo, mas ela não cresce mais muito depois da menstruação, ela cresce muito pouquinho. Ela dá um estirão antes da menstruação e depois ela, né, vai parando de crescer. E a Helena, com 1,30 de altura, a perspectiva de crescimento dela era de 1,45. Então poderia ser que ela alcançasse 1,45 de altura, no máximo 1,50. Ela ia ficar bem baixinha, né? Pode ser genético, pode ser genético. Na minha família tem muita gente baixinha. Minha mãe é baixinha, minhas tias são bem baixinhas. O meu pai já é alto e a família do meu pai é alta, mas a família da minha mãe é toda muito baixa. Eu tenho 1,60. Então eu fiquei ainda numa altura, uma estatura mediana, mas gente, eu parei de crescer com 12 anos de idade. Eu parei de crescer muito cedo. Com 12 anos de idade eu já tinha 1,60, que é uma altura boa, né? É uma altura boa até, né? Fiquei numa altura normal. Mas poderia ter ficado mais baixinha até, né? Mas se puxasse mais pela família da minha mãe, porque a minha mãe tem 1,50. Então a Helena pode ser genético, né? Esse probleminha que ela tava apresentando. Mas hoje em dia nós temos tratamento, né, pra isso. Hoje em dia tem hormônios e tal, dá pra fazer um tratamento e tal. Mas assim, qual foi a única coisa que a gente pôde fazer naquele momento, gente? Porque a gente viu que tava tudo acontecendo e aquele tratamento que a médica falou que poderia funcionar, não tava funcionando. A gente começou a orar, né? A gente começou a orar, pedir oração pra algumas pessoas e começamos assim, confiar em Deus, né? De que ia dar tudo certo, né? Pra Helena. E deu os 3 meses agora, na semana passada, deu 3 meses e a Helena foi repetir todos os exames. Eu acho que até mostrei aqui no vlog, não sei se foi semana passada ou na semana retrasada, que a gente fez ali todos os exames, até deu ciclone, e daí eu fui indo pra pegar o resultado do exame, tava tudo fora do ar, até o site tava fora do ar, não dava pra tirar nada, e daí eu tive que esperar o site voltar pro ar, né? O ciclone, gente, estragou um monte de coisa aqui, tirou um monte de coisa do ar, pra depois mandar ali os exames pra médica, e daí ela me respondeu por e-mail, né? O resultado pra ver se o que a gente ia fazer, né? Pra ver se estavam alterados os exames, pra ver se precisava fazer alguma coisa ou o quê. E, gente, sim, dizem que a fé move montanhas, né? E eu não consigo ter outra explicação a não ser Deus. Porque o útero e os ovários dela diminuíram de tamanho. Eles não só pararam de evoluir, como eles diminuíram de tamanho. Eu cheguei a perguntar pra médica se poderia ter a ver com a leuprorelina que ela tomou, que às vezes assim, no exame não deu uma diferença, mas acabou dando uma diferença ali, né, que parou o desenvolvimento dela. A médica não soube, assim, me explicar com certeza, ela falou que não dá pra ter certeza, porque ela disse que a medicação, ela fica no organismo uns 28, 30 dias, tanto que quem faz o tratamento precisa estar reaplicando a cada 28 ou 30 dias, que é o tempo que a medicação fica ali fazendo efeito no organismo. Então, um mês, né, de medicação, ela acha que não seria o suficiente para dar tanto
pra fazer tanta diferença, assim, né, no desenvolvimento da Helena. Mas, o sinal, né, o que aconteceu, ela também não soube me explicar por que, né, que aconteceu isso, porque que ela realmente, ela foi fazer o raio-x de mão e a idade dela continuava, a idade óssea de 11 anos, então não evoluiu. E o útero e o ovário diminuíram de tamanho, tanto o útero quanto o ovário, o que é muito difícil de acontecer. Ela falou, pode acontecer? Ela disse assim, tem explicações, né, médicas e científicas para isso, mas é comum? Não é comum. O comum é que continue se desenvolvendo até a maturidade, né, e que ela vá menstruar, né. Mas o que aconteceu com ela foi o contrário, realmente parou e diminuiu. Eu não consigo ter outra explicação a não ser Deus, gente. E até vou colocar aqui para vocês o e-mail com a médica para provar, né, e foi o que ela disse, gente, e, né, que explicações que a gente tem para dar? Eu acho que foi Deus, porque a gente orou, a gente pediu muito, a gente viu, meu Deus, né, ela tá se desenvolvendo ali e a medicação não funcionou e o que vai acontecer? E o que aconteceu isso? Acho que Deus colocou a mão ali e parou. E questão de crescimento da Helena. A Helena, ela cresce, ela tá crescendo bem devagarinho. O bom é que se a gente conseguir adiar a menstruação dela, pra ela menstruar mais tarde, ela vai conseguir crescer um pouco mais. Ela não tá tendo aquele estirão que as meninas têm quando começam a surgir ali, né, as primeiras broto mamário, essas coisas. Diz que as meninas têm um estirão que crescem até 15 centímetros. A Helena, ela não tá tendo esse estirão. Tanto que do ano passado até agora, ela cresceu 5 centímetros só, o que é o mínimo que ela poderia ter crescido num estado normal. Mas como ela teve esse desenvolvimento, que a médica diz que não sabe explicar por que, né, que ela teve esse desenvolvimento tão cedo, essa idade óssea tão avançada, e também não soube explicar por que cessou, né, isso, assim, de repente ela teve aquele desenvolvimento e parou. Não dá pra saber de onde que veio, o que aconteceu e por que, né, mas aconteceu e realmente parou. A nossa expectativa é de que mesmo que a Helena continue crescendo aos pouquinhos, como ela tá crescendo, ela é uma da sala dela, né, eu fico comparando ela com as outras menininhas, ela é uma das mais baixas, assim, da mesma idade de 9, 10 anos ali, as meninas são um pouquinho maiores do que ela, tem meninas bem maiores, tem meninas um pouquinho maiores, ela tá assim na faixa ali, tipo, de mediana mais pra baixo ali. Então ela não é uma criança alta pra ter esses sinais. A médica disse que às vezes pode acontecer das meninas ficarem mocinhas mais cedo, né? Ali tem meninas até que menstruam com 9, 10 anos. Pode acontecer. Mas são meninas que tiveram um estirão, que são um pouquinho mais alta do que as outras amigas. Pode acontecer. Então, assim, a nossa preocupação não era só com a altura, a nossa preocupação era com que ela ficasse mocinha muito cedo, né? Ela não tem maturidade ainda, né, pra isso. É muito criança, né, gente? Era a nossa preocupação, eram essas duas nossas preocupações que a gente tinha e que, graças a Deus, a gente tá bem mais tranquilo agora, sabe? A gente viu, assim, que eu acho que é a mão de Deus ali, sabe? E tanto que antes ela tava fazendo exames de 3 em 3 meses e agora ela não vai mais precisar. Ela vai fazer agora o próximo só no final do ano. 6 meses, gente. 6 meses. E a médica falou que agora é pra ficar mais tranquila, porque como o útero e o ovário dela já estão quase normais pra idade, ela disse que se tende a acontecer isso, assim, pode ser que ela fique mocinha mesmo na idade certa e pode ser que ela dê ainda esse estirão, né? Que é esperado que dê, né? Que a menina, ela cresce um pouquinho mais ali. Então a gente tá esperando por isso. A próxima consulta agora vai ser só no final do ano, onde ela vai estar e nem precisa levar exames, e daí ela vai solicitar os exames, então ela vai fazer exames só lá pro ano que vem, a não ser que eu perceba alguma evolução, assim, um pouco acentuada. Ela disse, a não ser que eu veja que o peitinho dela cresceu, a não ser que eu veja que né, ela esteja tendo uma evolução, assim, um pouquinho diferente, daí é pra eu voltar antes. Mas caso isso não aconteça, é pra eu ficar tranquila que tá tudo certo com a Helena, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz, assim, com essa notícia, né? A gente, assim, tranquilizou um pouco a gente, que a mãe já é preocupada com tanta coisa, já tem tanta coisa pra se preocupar ainda.
ainda, né, se preocupar com isso, de que a filha talvez fique mocinha muito cedo, de que não cresça, né, fique muito baixinha, mas graças a Deus, assim, essa preocupação agora eu já não tenho mais e a gente confia em Deus que vai dar tudo certo. Então é isso, eu queria dar esse update aqui pra vocês, estava devendo esse vídeo, né, tem bastante gente que acompanhou aquele vídeo que eu fiz sobre a Helena e muita gente que também com as filhas, assim, perceberam, né, com a minha filha também tá acontecendo isso, e souberam, né, que realmente existe tratamento, existe acompanhamento médico e a menina não precisa menstruar tão cedo, é muito cedo, né, gente, 8, 9, 10 anos, é muito cedinho, né, o melhor é ali pra depois dos 11 anos, 11 ainda é no limite, né, 12, 13 anos que é mais o normal pra menina menstruar, né, aquela que menstrua muito cedo, infelizmente acaba perdendo, assim, uma parte da infância, porque aí vai se incomodar com cólica e com uma higiene e com coisas que eu acho que não precisava, né, pra idade. Se hoje em dia tem tratamento pra isso, e eu pesquisei bastante também, né, sobre isso antes de dar a medicação pra Helena, de aceitar, né, oferecer a medicação pra Helena, e não tem estudos nenhum comprovando ou dizendo que essa injeção vai fazer mal pra criança no futuro, porque ela é só um bloqueador de hormônio, ela é só um bloqueador de hormônio, ela não vai causar nenhum dano na criança futuro, assim, pelas pesquisas que eu andei fazendo e pelo que a médica também me disse, que me tranquilizou bastante. Por isso que eu havia tomado a decisão de usar o bloqueador de hormônio. Graças a Deus não precisou continuar, mas se precisasse continuar, nós continuaríamos com muita certeza e tranquilidade naquilo que estava sendo oferecido para ela. A gente achou que qualquer risco que houvesse, né, supera o incômodo e a tristeza e o que pode acontecer com a menina que menstrua muito cedo, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, curta o vídeo pra me ajudar e até mais, gente. Até segunda-feira. Segunda-feira tem vlog. Tchau.